como se Jesus os tivesse enganado. Mais uma vez eu recorro à literatura espírita, o Livro dos Médiuns, no capítulo que fala do laboratório espiritual, que fala que os espíritos manipulam os elementos da natureza, enfatiza que pode fazer sim. Kardec inclusive questiona numa sequência de questionamentos, ele pergunta se eles podem fazer aparecer alguma coisa visível aos nossos olhos. Sim, eles estavam falando de uma caixinha de rapé que havia sido materializada. Se eles podem dar consistência para que possa ser tocada, certamente, diz os espíritos. Podem colocar cheiro e sabor, e eles enfatizam sim. Podem plasmar um alimento e o indivíduo comer e se saciar, com toda certeza. Isso está no Livro dos Médiuns. Portanto, Jesus poderia sim, se quisesse. Nós sabemos, a ciência já demonstra, e o Espiritismo já falava isso há muito tempo, que tudo que nós temos na natureza é a combinação dos mesmos elementos. Está tudo aí. Basta que alguém tenha o poder e a capacidade para manipular, para formar, e que poderá ser feito através de recursos que também não são feitos só para satisfazer curiosidade. No início do Espiritismo, inclusive no Brasil, nas sessões espíritas, existiam sessões espíritas especializadas em mediunidade de transporte, de materialização, que se materializavam bolo, flores no salão, que realmente não existiam aí, eram feitos, se plasmavam objetos, gargantas plasmadas para transmitir mensagens, porque tinha ainda a necessidade de mostrar a realidade do Espiritismo, a realidade daquilo que o Espiritismo ensinava. E portanto Jesus poderia ter feito. Um dos exemplos que se diz, especialmente com relação à transformação da água em vinho, eles dão o exemplo da água, por exemplo, né? Todo mundo sabe que é um composto de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, a famosa fórmula H2O, que é a água. Mas se colocar mais um oxigênio, H2O2, nós vamos ter água oxigenada, que tem outra finalidade, não pode ser bebida. São os mesmos elementos. Os mesmos elementos podem ser remédios ou veneno, dependendo da composição, dependendo da quantidade, da combinação que se faça. Portanto, mais uma vez eu volto a dizer que esses técnicos espirituais podem manipular as forças dentro de ambientes importantes, ambientes que tenham dos recursos necessários para fazer acontecer essas coisas. E Jesus fez. Não para se mostrar, como eu já disse, ele não tinha necessidade disso, mas para demonstrar que ele realmente era capaz, que ele era realmente um espírito de elevadíssima hierarquia e que poderia fazer essas coisas. E assim convencer, fazer com que os apóstolos adquirissem aquela fé inquebrantável que eles tinham, que mesmo Jesus tendo sido crucificado, eles levaram em frente a sua missão, submetendo-se aos mesmos suplícios pelos quais Jesus passou, e muitos deles até muito mais, porque durou mais tempo, porque eles ficaram realmente convencidos da divindade do Mestre. Outro aspecto dos milagres de Jesus são as ressurreições. Eu vou deixar as curas por último. Essa sim o Espiritismo questiona, né? Por que ressuscitar alguém? E se nós lermos com atenção o texto na Bíblia, nós vemos que Jesus jamais disse que aquelas pessoas estavam mortas. No caso do Lázaro, quando foram avisar a Jesus que Lázaro estava doente, ele falou: calma, isso não é para a morte, é para a glória de Deus. E não teve nenhuma pressa em ir ver o seu amigo. Ele era muito amigo da família, Lázaro, Marta e Maria, eles eram muito amigos de Jesus. E quando chegou, o Lázaro já estava morto
há 3 dias e já havia sido sepultado. E foi uma lamentação só. O relato bíblico diz que Jesus parou na frente e disse: olha, tirem a pedra. E chamou Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Deve ter sido um espetáculo extraordinário, porque o indivíduo era enrolado em lençóis. Parecia aqueles bebês do nosso tempo, dona Marlene, enfaixado. Eu queria saber se o maior milagre foi ele ressuscitar ou sair do túmulo, que deve ter sido difícil. Brincadeira à parte, nós sabemos, eu já li isso em alguns lugares, que naquele tempo, quando morriam pessoas importantes, eles eram colocados geralmente em cavernas e deixava-se por alguns dias, eu não sei quantos, aberturas. Aí vinha uma autoridade do templo e chamava pelo indivíduo. Se ele não respondesse, lacravam o túmulo. Era preciso ter cuidado, né, na hora de sepultar, ver se não botavam também uma mordaça nele. Por quê? Porque não existia naquele tempo recursos para detectar, para diagnosticar com exatidão a morte. Como hoje nós temos inúmeros recursos, eletroencefalograma e tantos outros recursos, que são capazes de determinar que a pessoa realmente morreu. E nós sabemos que muitas pessoas chegam a estados que aparentam a morte. Um desses estados é a famosa catalepsia, que diminui sensivelmente os sinais vitais do indivíduo, ele fica inerte e aparenta estar morto. Todos nós já ouvimos relatos de pessoas aparentemente mortas e que de repente voltam à vida. É por isso que as autoridades mundiais criaram essa lei que não se pode sepultar em menos de 24 horas. A não ser em casos extremos, que a pessoa morreu lá no hospital, já naqueles estados avançados de algumas doenças, que se sepulta imediatamente. Mas dentro de uma normalidade tem que se esperar 24 horas. E Lázaro certamente não estava morto. Ele estava, sim, num ataque de catalepsia. Até porque não teria sentido ressuscitá-lo. Eu gosto sempre de dizer, brincando, é claro, mas é verdade. Ele era amigo de Jesus. Morto estaria no céu. Por que trazê-lo de volta para viver na Palestina? Que não devia ser nada agradável. Os outros 2 casos são ainda mais enfáticos. O filho da viúva de Naim, Jesus encontrou com um cortejo fúnebre e ele simplesmente parou e bateu lá no esqui e falou: levanta daí, rapaz. E ele levantou e saiu andando. Também não estava morto, é óbvio. Mas no caso da famosa filha de Jairo, né? Jairo era uma autoridade do templo, que foi chamar a Jesus também. A minha filha está doente, está à morte. Jesus foi. No caminho ele fez vários milagres. Até chegar à casa de Jairo, ele fez vários milagres. E ele chegou lá e lhe disse: por que vocês estão tão preocupados? Ela não está morta, ela está dormindo. Ele disse enfaticamente: ela está dormindo. E falou: Talita, levanta. Talita não era um nome, significava menina, levanta. Talita, comi, está no Evangelho. E a menina se levantou e se alimentou. Portanto, evidente que não estava morta. Fica muito claro esse aspecto quando nós vemos no Atos dos Apóstolos. Logo depois que Jesus foi-se embora e os apóstolos começavam a sua missão, eles tinham a visão de que Jesus voltaria de imediato. Eles achavam ainda que Jesus retornaria logo. E por isso eles se desprenderam dos seus bens materiais. Então eles vendiam tudo o que tinham e levavam para os apóstolos, que distribuíam aos necessitados. Era uma espécie de comunismo primitivo. Eles faziam isso não só por espírito de caridade e de fraternidade, mas também porque achavam que, como Jesus voltaria logo, para que manter os bens materiais? E aconteceu que tinha lá um casal chamado Ananias e Safira, que tinham uma pequena fazenda, venderam e levaram para os apóstolos. E Pedro, que não era bobo nem nada, disse: só isso?